literatura e hoje de fato nós vamos entender o que é temperatura. Temperatura, pessoal, é a grandeza escalar que mede o grau de agitação das moléculas. E aí vocês me perguntam, mas o que são moléculas, né? Todo o corpo é composto por vários átomos, né? Toda substância é composta por vários átomos. E esses átomos formam as moléculas. Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho uma bacia de água quente e uma de água gelada, no caso aqui a figura está demonstrando, tá? Quando eu tenho a água quente, as minhas moléculas daquela água quente vão estar agitadas. Quanto mais quente for a substância, maior será a agitação das moléculas, tá? Então, observe aqui na imagem, ó. As bolinhas vermelhas estão representando as moléculas, como se fossem as moléculas de água. E esses tracinhos aqui do ladinho delas é como se elas estivessem fazendo isso daqui, ó, tá? Como se elas estivessem todas agitadas. Agora, quanto mais frio, se a água estiver numa temperatura muito fria, quanto mais fria ela estiver, quanto menor for a temperatura, menos agitada as moléculas vão ficar, tá? Então, observe aqui na imagem aqui do lado, as moléculas, ó, tá vendo como que elas não têm essa agitação? Elas estão mais paradinhas, tá? Não quer dizer que elas vão estar imóveis, tá? Mas quer dizer que vai ter menos agitação. Agora, no caso lá do 0 Kelvin, lembra que a gente estudou em escalas de temperatura? Somente em 0 Kelvin que as moléculas vão estar totalmente imóveis, ok? Em outras temperaturas, mesmo que seja fria, elas vão ter um pouquinho de agitação, mas não tanto quanto numa água quente, por exemplo, quanto numa temperatura maior, tá? Outra coisa, lembra no início, lá quando nós começamos a falar sobre calor e temperatura, eu falei para vocês que temperatura e calor, uma está relacionada com a outra, né? Uma palavra está relacionada com a outra, mas elas não têm o mesmo significado. A gente acabou de ver que temperatura é uma grandeza escalar que vai medir a agitação das moléculas. Quanto mais quente estiver a temperatura, maior será a agitação dessas moléculas. Já o calor é a energia que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, é a energia que um corpo transfere para o outro, tá? Observem aqui esse esqueminha, ó. Aqui eu tenho um corpo quente, a energia está fluindo para o corpo frio. O corpo frio vai passar também energia para o corpo quente? Vai, só que em menor quantidade, tá? O que vai acontecer? Vou dar o exemplo aqui de um chá. Você acabou de fazer um chá quente. Ferveu a aguinha lá, fez seu chazinho. E aí, você não vai colocar ele na boca de imediato, né? Senão vai queimar sua boca. O que você tem que fazer? Deixar ele esfriando um pouquinho. Então, você deixa ele a temperatura ambiente para esfriar. Quando você deixa aquele chá ali na temperatura ambiente, o que vai acontecer? Vai acontecer trocas de calor. Então, o chá quente, aquele vaporzinho que vai saindo ali da xícara, vai indo para o ambiente, vai esquentando um pouquinho do ambiente que está ali ao seu redor. O ambiente, como está mais frio, também vai passando um pouquinho lá da sua energia pro chá, e até eles entrarem em estabilidade. É a mesma coisa do termômetro lá, né? Quando a gente falou que nós vamos colocar o termômetro debaixo do braço para medir a temperatura. O termômetro, ele só para a dilatação, né? Ele só para lá em determinado grau quando estabiliza a temperatura. Quando a mesma temperatura do corpo fica a mesma temperatura no termômetro. Então, vai ser o mesmo caso da xícara do chá.
o chá ele vai ficar um pouquinho mais frio, ele não vai ficar gelado, mas ele vai ficar um pouquinho mais frio e o ambiente ao seu redor ali vai ficar um pouquinho mais quente, tá? Então vai ficar estabilizada a temperatura. Então isso que eu acabei de falar é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando dois corpos entram em equilíbrio, tá? Quando eles entram em equilíbrio na sua temperatura, ok? Então eu tenho uma extremidade que está muito quente, uma extremidade que está muito fria. A extremidade quente ela vai passar, né? Transferir um pouquinho de calor para a extremidade fria, até que os dois cubinhos aqui, no caso, fiquem com a mesma temperatura. É a mesma coisa quando eu tiro um copo de suco da geladeira. Eu abro a geladeira, pego a jarra de suco, coloquei no copo. Quando eu pego aquele copo, eu sinto a minha mão gelada, né? Só que se eu não beber imediatamente o suco e aquele copo for ficando lá na minha mão, o que vai acontecer? A minha temperatura corporal, eu vou transferir um pouquinho de calor ali pro copo. Na medida que o tempo vai passando, o que vai acontecer? O suco começa a ficar quente. Não totalmente quente, mas ele começa a esquentar mais, até que a temperatura entre em estabilidade, em equilíbrio térmico, né? A mesma temperatura que está na minha mão vai ser a mesma temperatura que está ali no copo com o suco. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só perguntar lá no fórum. Beijinho e até a próxima.